É, Boa noite. Como o Mati falou, meu nome é João, João Longini, e, cara, eu queria pedir licença para entrar aí na sua casa, para a gente poder conversar um pouco. E, cara, enquanto eu estava fazendo a pregação, eu fiquei pensando sobre a pandemia e sobre tudo que a gente tá rolando aqui, não só em Maringá, mas no Brasil e no mundo todo. E pelo fato de a gente não poder ver as pessoas com a frequência que a gente gostava, pelo fato da gente não conseguir abraçar as pessoas como a gente gostaria, pelo fato de estar tudo fechado, a gente ter que ficar em casa, isolado, eu acho que um sentimento que está muito evidente nas nossas vidas é a saudade. É, Hoje é dia 27 de março e daqui a uma semana, exatamente, a gente estaria no acampamento. A gente costuma fazer o acampamento de Páscoa e sexta-feira agora é Sexta-feira Santa e a gente estaria no acampamento de Páscoa para aprender mais de Deus, se divertir um pouco e, cara, devido à pandemia a gente não pode fazer isso. E eu sinto saudade de reunir todo mundo junto, quando a gente brincava de canibal e, cara, por causa da pandemia não dá. Outro sentimento Outro motivo que me faz sentir muita saudade por causa da pandemia é a vontade de ver meus avós. Eu sou muito próximo dos meus avós e por causa da pandemia, lógico, eles têm que ficar isolados na casa deles. E, cara, eu sinto saudade de ir por eu morar muito perto da casa deles, né? Eu sinto saudade de ir com frequência lá na casa deles para almoçar, passar a tarde, brincar, não brincar, mas ficar com eles, ver meus primos e, cara, eu sinto saudade disso. Sinto saudade de ir lá de domingo, passar a tarde com meu avô, porque meu avô a gente gosta muito de futebol, né? E eu sou São Paulino e ele é palmeirense. Cara, um fica zoando o outro e, cara, isso é muito massa. Lógico que ele fica me zoando mais, né? Por meu time não estar numa situação muito boa. Mas, cara, eu sinto saudade de ir lá e a gente poder ficar conversando e um zoando o outro. Eu sinto saudade. Esse sentimento de saudade está muito forte nas nossas vidas por causa da pandemia. E a partir disso, eu queria ler com vocês, continuar a leitura que a gente está fazendo de 1 Timóteo. E eu queria que se vocês pudessem abrir a Bíblia, que eu vou ler 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 16, que diz assim: Escrevo-lhe essas coisas, embora espero lhe vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento de verdade. Não há dúvidas que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Cara, quando o Matos falou comigo de vir pregar, de vir falar aqui um pouco com vocês, eu fiquei um pouco nervoso. Estou um pouco nervoso, fiquei com medo, inseguro. Mas, cara, quando eu sentei com o Mate no nosso discipulado, a gente pôde conversar um pouco. Ele me explicou qual era o contexto da época, o que estava acontecendo com Paulo, com Timóteo, o motivo de Paulo ter escrito essas cartas a Timóteo. Eu achei um negócio muito interessante. O que mais chamou a atenção foi a relação de Timóteo com Paulo. Timóteo era discípulo de Paulo. E a relação deles era tão boa que era uma relação de quase pai para filho, sabe? E naquela época, Paulo, quando escreveu essa carta, Paulo estava preso. Paulo não conseguia ver Timóteo e Paulo estava com saudade de Timóteo. Tanto é que ele até escreveu o versículo 14, que diz assim: Escreva essas coisas, embora espero lhe ver em breve. Paulo queria ver Timóteo em breve. Paulo estava com saudade de Timóteo. O que Paulo queria fazer? Paulo queria pegar Timóteo, traduzindo para os dias de hoje, né? Paulo queria pegar Timóteo e sair para comer um lanche no Mac ou no BK ou comer algum dogão por aí. Paulo queria pegar Timóteo e comprar uma Bíblia para Timóteo, para que Timóteo podia aprender na fé e crescer mais ainda. Paulo queria comprar um livro para Timóteo aprender e poder ensinar outras pessoas. Paulo queria conversar com Timóteo, falar dos sofrimentos da vida, compartilhar
dores, compartilhar sofrimentos e eles poderem chorar junto. Paulo queria estar perto, queria estar junto com Timóteo. E na sequência, no versículo 15, Paulo continua e escreve o seguinte: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Nesse trecho, o que Paulo está querendo dizer? Está querendo ensinar para Timóteo qual que deve ser o nosso comportamento como cristão. Ele não está falando do comportamento dentro da igreja, aqui dentro do templo, quando a gente vem aqui pelo menos uma vez ou 2 vezes na semana. Paulo não está falando desse tipo de comportamento. Paulo está falando do comportamento de testemunho. Comportamento que a gente tem no dia a dia. Quando a gente aprende as coisas aqui na igreja e põe em prática em casa, com a nossa família, com o seu irmão. Quando a gente podia sair, né? Hoje a gente não pode sair com essa frequência, mas quando a gente colocava em prática, a gente aprendia na escola, pôr em prática o que a gente aprendia aqui na igreja, nos rolês que a gente ia. E mostrar a Jesus, mostrar a Deus, só pelas nossas atitudes. Mostrar a Jesus pelo nosso comportamento e mostrar que a gente não precisa impressionar, fazer alguma loucura para impressionar as pessoas, mas que pelas nossas ações, pelo jeito de a gente pensar, já vai mostrar a Jesus, já vai mostrar a Deus. E é esse comportamento que Paulo está falando aqui no versículo 15. Um negócio para exemplificar não sei se vocês já foram, mas como eu estou desde sempre aqui na igreja, meus pais sempre me levavam, eu sempre ia, né, no ministério infantil, pequenininho, com as crianças, e eu ia nas EBFs, eu ia nas escolinhas dominicais, e cara, o que é isso? São os professores, os tios vão ensinar, vão falar de Deus pra gente, e tudo que eles falam a gente faz. Então, eles falam pra gente dançar, a gente dança, se eles falarem pra gente pintar, a gente vai pintar. E criança aprende desse jeito mesmo. Mas passa um dia, passa uma semana, e normalmente as crianças não esquecem e deixam para lá. Mas quando a gente cresce, aí muda as coisas. Quando a gente cresce, a gente tem que pôr em prática aquilo que a gente aprende nos cultos, aquilo que a gente aprende na moral, aquilo que a gente aprende com as pessoas mais velhas. E pôr em prática no nosso dia a dia e mostrar isso pelas atitudes. É isso que Paulo está querendo dizer aqui nesse versículo. E por fim, no versículo 16, Paulo começa o versículo 16 dizendo o seguinte: não há dúvidas de que é grande o mistério da piedade. Cara, o que é esse mistério da vida piedosa? Em quem que a gente confessa a nossa fé? Em quem que a gente, para quem que a gente se ajoelha todo dia e ora? Quem que é essa pessoa que a gente faz isso? Cara, é para Jesus. E é muito fácil fazer isso porque Jesus entende muito bem a gente. Jesus entende o que é sofrer o que a gente está sofrendo. Jesus entende o que é, em outras proporções, óbvio, mas Jesus entende o que é você ficar em casa e não poder sair. Jesus entende o que é sofrer, o que é ficar chorando horas no seu quarto por um motivo que você está, por um motivo da sua vida. Jesus entende tudo isso. Por quê? Jesus foi 100% Deus, 100% homem, perdão. Jesus nasceu aqui, cresceu e morreu aqui na terra. Jesus passou por tudo isso que nós estamos passando. Mas Jesus também é 100% Deus. Jesus sabe de tudo, ele tem as melhores respostas para as perguntas mais cabulosas que existem. Cara, Jesus sabe de tudo. Então, se você tem alguma dúvida, algum questionamento, Jesus é a melhor pessoa para você perguntar isso. Quando Paulo escreve esse versículo 16, ao falar sobre o mistério da vida piedosa, ele não está falando de você sentir dó ou ter pena das outras pessoas. Ele está falando do motivo de você adorar a Deus, o motivo de você adorar a Jesus. E, cara, ele continua o versículo 16 citando os motivos. E ele fala aqui, ó: Deus foi manifestado em corpo, justificado em espírito. O que é isso? É a ressurreição. Jesus morreu aqui,
depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Cara, isso é muito massa. Paulo continua, no versículo 16 ainda, dizendo: foi visto pelos anjos, pregado entre as nações. Discípulos, apóstolos, todo mundo que viveu na época de Jesus, sofreu um monte por pregar a palavra de Deus. Várias pessoas de diversas nações saíram pelo mundo e pregaram o evangelho. E, cara, isso é a nossa missão também hoje. Os missionários, pastores, a gente também tem esse propósito de sair pelo mundo e pregar o evangelho, falar de Jesus para as outras pessoas. E por fim, Paulo termina o versículo 16 dizendo: Jesus foi crido no mundo e recebido na glória. Jesus nasceu aqui na terra, Jesus morreu, ressuscitou depois de 3 dias, e passou um tempo aqui ainda na terra e depois foi levado para o céu, foi levado para a glória. Cara, e isso é muito massa, muito legal. Olhando todos esses 3 versículos e pensando bem, eu pensei em 3 pontos para falar aqui. O primeiro ponto que eu queria compartilhar, para a gente aprender com o passado. Para a gente olhar lá atrás o que Timóteo fez, olhar lá atrás o que Paulo fez, olhar para eles e pensar assim, cara, eles amavam a Jesus com temor, com uma gratidão, e a gente teria que fazer isso também. Por que a gente não faz? A gente tem que olhar para essas pessoas e tentar fazer o mesmo. A gente tem que dar valor às coisas que a gente tem. A gente tem que olhar para os nossos avós e ser como referência. A gente tem que olhar para as pessoas mais velhas e usar eles como referência. Se você, principalmente nessa época de pandemia, mas se você chegar numa pessoa que é mais velha e der um abraço, cara, você vai ver o sorriso dela, a gratidão que ela tem só de ela estar recebendo um abraço. E, cara, a gente tem tanta coisa e não dá valor a essas coisas. A gente tem um celular que a gente pode ler a Bíblia o quanto quiser. A gente tem uma Bíblia em casa para poder ler e aprender mais a palavra. E muitas vezes a gente não acaba fazendo isso. Dê valor às coisas que você tem. Olhe para os seus avós, olhe para Paulo, olhe para Timóteo e aprenda com eles. Aprenda a dar valor a isso que vocês têm. Segundo ponto que eu queria falar para vocês não desista. Cara, falar pra gente não desistir em um tempo de pandemia, falar pra gente não desistir no momento que a gente está vivendo hoje é difícil. Mas não é só você que está com medo, não é só você que tá sofrendo por ter aulas online, não é só você que não aguenta mais ficar em casa, não é só você que não aguenta mais e quer sair de casa para dar um rolê ou fazer alguma coisa. Cara, não é só você. Paulo, ele passou a vida toda pregando o evangelho. E mesmo ele fazendo isso, mesmo ele fazendo certo, ele sofreu muito. Ele ia de cidade em cidade, pregava a palavra e a recompensa dele era ser preso. Ele era preso, ele era castigado, ele era apedrejado por falar o evangelho. Mas Paulo, quando saía da cadeia, quando tinha a chance de falar o evangelho de novo, ele ia e fazia as mesmas coisas, mesmo sabendo que ia ser preso. E, cara, ele fazia isso com alegria. Ele continuava lendo a Bíblia, continuava pregando, continuava falando de Jesus para todo mundo. E, cara, a gente tem o privilégio de fazer isso e um monte de mais coisas a gente não faz, porque a gente tem o costume de começar a fazer as coisas e não terminar. Isso é um costume meu. Eu sempre falo para minha mãe assim: mãe, quero começar a andar de bicicleta todo dia. Ou quero começar a correr pelo bairro todo dia. Primeira semana, ok, show, eu consigo fazer todo dia. Passa a segunda semana, falei uns dias aí, fiz 3 dias na semana. Aí chega na outra,
Na terceira semana só fiz um dia, aí na quarta já até esquece disso. E a gente não continua. A gente tem as coisas, coloca as coisas na cabeça e muitas vezes a gente não continua, não termina. Não desista das coisas que você tem, continua fazendo, mesmo que a circunstância seja o contrário, seja o pior possível, mas continua, persista. Tem dois tipos de cara, né? Tem aquele cara que quando tá no rolê, tá saindo, ele quer ficar com alguma menina e olha para aquela menina e fala assim, eu vou tentar ficar com ela e toma um fora e ele desiste da menina. Aí ele quer ficar com alguém aquele dia e vai tentar tentar ficar com outra menina, conversar com outra menina, e a outra menina também não quer, e ele tenta em outra, vai tentando e no final não acaba nem conversando com ninguém. Mas tem o segundo tipo de cara, que é aquele cara que às vezes pode ser até meio chato, mas é o segundo cara que quando quer conversar com alguém, gostou da menina, achou a menina legal, achou a menina interessante, e vai tentar conversar com ela, trocar uma ideia, e no final, ela pode até dar um fora de começo, mas ele não desiste. Ele vai tentando, vai conversando, vai tentando puxar assunto. Vai ser um pouco chato às vezes, mas no final ele pode até conseguir. E eu acho que a gente tem que ser na nossa vida um pouco como esse segundo cara. Mesmo quando a gente estiver com dificuldades, estiver querendo desistir de tudo, a gente tem que ser como esse segundo cara na fé. Quando a gente pegar a nossa Bíblia para ler e falar, meu Deus, olha o tamanho disso, continua lendo. Quando a gente estiver com algum problema grande, continue orando. E terceiro ponto que eu queria falar hoje para vocês. Cara, tem esperança. Falar de esperança, momento de pandemia, é difícil. Eu sou da célula do Fê, né? E há umas células presenciais, umas células online, alguns dias atrás, o Fê fez a seguinte pergunta para mim. Em que eu deposito as minhas esperanças? Ele perguntou desse jeito. E cara, eu falei, Fê, em Deus. Mas eu continuei falando assim, mas é difícil a gente ter esperança no momento que a gente está vivendo, onde, há um ano atrás, quando começou a pandemia, a gente tinha que tomar cuidado para não sair de casa e tomar as devidas precauções, porque a gente não podia pegar para não passar para os nossos avós ou para as pessoas mais velhas, porque as pessoas de risco no começo eram eles. Ou para as pessoas que tinham algum problema respiratório, a gente tinha que ter esse cuidado. Mas a pandemia foi passando, foi aumentando o número de mortes, e hoje a gente se encontra num nível de pandemia que a gente abre o jornal e vê 3.000 mortes num dia, abre o jornal e vê 3.500 mortes num dia, abre o jornal e vê jovens da nossa idade, com 20 anos, até menos, 20, 15, 30 anos por aí, sendo internado no hospital, em UTI, e muitas vezes alguns até morrendo. Cara, a gente pensa isso e fala, onde que isso vai parar? Mas tem a questão da vacina também. E a questão da vacina é um negócio, eu acho estranho, porque a vacina no Brasil está assim. Ela está tão perto de vacinar a galera, está tão perto de vacinar grande parte do Brasil, assim, né? Tá aí, já está começando a vacinar, mas está tão perto, mas ao mesmo tempo está tão longe. É estranho. Eu peguei nessa pandemia o costume de andar de bicicleta, né? E eu sempre ando aí pelas regiões de Maringá aqui e tal. E, cara, a situação da vacina tá quase essa. Quando eu tô voltando de um pedal longo, bem grande, e tô morrendo de vontade para chegar em casa, tô todo cansado e tô tão perto de casa, só falta alguns quilômetros, poucos, mas para chegar em casa só tem que subir uma subida. E a subida é meio assim, ó, meio
um pouco íngreme. E, cara, é essa sensação que eu tenho. Eu tô tão perto de casa, mas tá tão longe. Então, acho que é essa impressão que eu tenho da vacina hoje no Brasil. Então, tipo, tá muito perto, mas ao mesmo tempo tá tão longe. Então, é difícil a gente ter esperança. É difícil a gente ter uma perspectiva positiva na situação que a gente está vivendo. Mas não perca essa esperança. Olhe para tudo isso que a gente está passando e, cara, vai mudar. Confia, ora, continue orando. Como eu falei no segundo ponto, continue orando, continue com Deus e tem esperança que com Ele vai dar certo. Tem esperança que tudo vai passar e que daqui, se Deus quiser, daqui a 1 ano ou 6 meses vai estar todo mundo vacinado e que daqui a 1 ano a gente vai estar, a galera que está prestando vestibular vai estar fazendo faculdade, a galera que está terminando, se formando, já vai estar trabalhando em algum trabalho e tem esperança, confie nisso. Acredite que daqui uns tempos tudo vai passar. Com Jesus, cara, olha o que Jesus já fez. Jesus já fez cego enxergar, já fez paralítico andar, já transformou água em vinho, já fez um monte de milagre. E, cara, o que é uma pandemia para Jesus, sabe? Tenha fé, tenha esperança. Para terminar, acho que Jesus sabe aqueles filmes da Marvel, né, de heróis assim? É tipo isso, quando tem aquele lado mal tretando com o lado do bem, estão tretando assim e tal, e do nada chega alguém e salva todo mundo e fica todo mundo bem. Cara, acho que Jesus é tipo isso. Jesus sabe o túnel? Jesus é o túnel todo, é a luz toda, não é só a luz no final do túnel. Então Jesus sempre vai aparecer e vai salvar a gente, vai estar com a gente. Então tem esperança, confie em Jesus. É isso. Convido vocês a abaixar a cabeça agora e eu vou orar. Deus, obrigado. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida de cada um que está aqui trabalhando para fazer o namoro acontecer. Obrigado, Pai, por cada um que está assistindo a gente. Obrigado, Deus, porque a gente conseguiu fazer uma live para um monte de gente poder acompanhar e poder ver o namoral, Deus. Obrigado. Que em meio a essa pandemia, Deus, em meio à situação tensa que a gente está vivendo, Pai, a gente possa ter palavra de esperança. Palavra de que daqui a um tempo, daqui 6 meses, a gente vai estar tudo normal e que, cara, daqui a um tempo a gente vai estar com esse templo todo lotado e a gente vai poder ir em acampamento, se reunir de novo e fazer o que a gente ama e o que a gente gosta, Pai. Tem esperança. Tem esperança que daqui a um tempo vai dar tudo certo e a gente vai estar de volta aqui junto. Deus, cuida de quem está sofrendo, Pai. Cuida dos enfermos. Cuida da gente, Pai. Cuida da gente. Pai, é isso que eu te peço. Te agradeço e obrigado. Obrigado. Em nome de Jesus, amém.